Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma trabalhista com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Daniel Almeida, deputado Domingos Sávio citou alguns exemplos que têm causado transtornos aí para as empresas. É preciso modernizar a CLT em quê? Olha, a CLT, que é uma legislação de 73 anos, foi de 43, ela passa permanentemente por modificações. Eu atuo na Comissão de Trabalho já há 14 anos. E lá, todas as semanas, nós fazemos algumas adaptações, ajustes, exatamente para dar conta dessa atualização que o mundo do trabalho, as novas tecnologias, as novas formas de relação vão estabelecendo. Agora, tem um patamar básico, mínimo, os direitos fundamentais estão lá, preservados, e que o interesse é de ampliar. Nós não podemos suprimir direitos. O que eu contesto na reforma que o atual governo propõe é porque vai na direção da supressão de direitos. O mundo inteiro está sempre discutindo esses temas. E redução de jornada de trabalho, os 20 países mais ricos do mundo, somente 2 têm uma jornada maior do que a jornada no Brasil. Nós temos uma das maiores do planeta. Os salários nossos são salários muito reduzidos, né? Portanto, não é o problema de jornada, de custo Brasil, como tentam falar por aí. Acho que nós temos que fazer um movimento, isso é um movimento global, a economia está globalizada, de diminuir as desigualdades. Infelizmente, nós estamos numa trajetória de elevação das desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres. E o mundo do trabalho está ficando secundarizado. Isso não é bom para ninguém. O melhor momento do capital na sua trajetória histórica de mais de 200 anos foi esse período pós-guerra até 1975, 78. Por quê? Porque tinha o trabalho, o mundo do trabalho, as organizações trabalhistas com muita força, especialmente a partir da Europa. Esse partilhar melhor das riquezas geradas foi bom para todo mundo. Um período de grande crescimento econômico, de ampliação do mercado consumidor, de exercício da cidadania, de afirmação de certos valores, de certos direitos. Infelizmente, com esta onda liberalizante, isso foi se perdendo. Hoje nós temos uma concentração absolutamente intolerável. 1% dos mais ricos tem mais riqueza do que o restante da população do planeta, né? A cada vez o capital participa mais, concentra mais e o trabalho vai ficando secundarizado. E quem gera riqueza é o trabalho, é a atividade produtiva. Eu acho que tem que ter mais diálogo entre os agentes do mundo produtivo, os empregadores, os empreendedores e os trabalhadores, para diminuir a influência do capital financeiro. O grande mal na economia global hoje é o superdimensionamento do capital financeiro. A gente trabalha para alimentar a agiotagem. A gente fala aqui da reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem um rombo de 45, 60 bilhões anuais. Mas ninguém fala que o serviço da dívida no nosso país leva mais de 500 bilhões por ano. Isso é que é o grande mal, não é, que nós precisamos combater. Então nós temos que mudar o foco. Ao invés de ficar olhando para a retirada de direitos de quem trabalha, de quem gera riqueza, temos que tirar os benefícios, privilégios de setores que não geram produção e que leva tudo aquilo que a atividade produtiva acaba fazendo. Deputado Domingos Sávio, como o senhor vê essa crítica? É possível a gente ter mais igualdade e ter flexibilização aí nas regras? Olha, há uma convergência nesse conceito, embora a gente perceba claramente, e eu respeito, que é do jogo democrático, que a oposição ao governo, que começa agora, que começa com 12 milhões de desempregados, que começa com o Brasil atolado em dívida, mergulhado em uma situação que é a pior da história, né, contemporânea. Nenhum dos nossos jovens, e mesmo os mais idosos, nunca viu o país numa situação tão ruim quanto o governo anterior levou o nosso país. Mas o que ocorre é que, mal esse governo começou,
E a gente já viu uma estratégia da oposição de não deixar que se tome nenhuma atitude para melhorar, até para tentar passar a ideia de que esse governo, que mal começou, é o culpado pelos desempregos, é culpado por todos os problemas que estão aí. Na verdade, a convergência que eu digo que existe é que eu acho que não se pode, em hipótese alguma, tirar direito dos trabalhadores. E aí já vem colocando, eles querem propor uma reforma para tirar direito. Eu, pelo menos, não vou votar nenhuma reforma que tire direito e tenho clareza de que não é isso que está se propondo. Até porque a proposta ainda nem entrou. Então, o que nós temos de maneira muito clara é de que o governo terá que ter a habilidade, terá que ter a competência de conversar com a sociedade. Porque quando ele tentar conversar com a oposição e ele não conseguir conversar, porque a oposição ficar dizendo vão tirar direitos, chegar a espalhar que vai tirar direito de 13º, de férias, de descanso remunerado, que vai aumentar a jornada de trabalho, tudo falácia, tudo que não, coisa que não tem nem proposta nesse sentido. E o governo falar para a sociedade o que efetivamente ele pretende fazer, começando por deixar claro. Eu defendo, inclusive, que na legislação a gente coloque como cláusula pétrea, que ninguém possa mudar, como cláusulas que tem na Constituição, que só uma nova Constituinte poderia mudar. O que é cláusula pétrea? Os direitos essenciais do trabalhador, não é? O direito ao salário digno, o direito ao descanso remunerado, a férias, a 13º, ao fundo de garantia e aí uma série de outras questões. Agora, você pode perfeitamente modernizar, aprimorar a legislação trabalhista para diminuir o custo indireto, para poder ter condição de pagar melhor o trabalhador, para tornar a economia brasileira mais competitiva e você conseguir empregar mais gente. Desculpa, como reduzir o custo sem mexer nesses direitos? Deixa eu te dar um exemplo. Qual a proposta do PSDB? Eu posso te dar vários exemplos muito objetivos, né? O custo que hoje uma empresa tem com o trabalhador, ele quase que é o dobro do que ela paga para ele de salário. E ela paga custos indiretos de uma tributação em cima do trabalho. O governo precisa de parar de pensar em arrecadar imposto em cima do trabalho. O trabalho gera outras formas de riqueza. Quando você emprega, abre uma empresa, abre uma indústria, ali você vai produzir, né, se é uma indústria, vai pagar IPI, depois entra para o mercado, vai pagar ICM, e há toda uma geração de riqueza além do emprego. Agora, o governo ainda continua com a mentalidade antiga de que sobre a folha de pagamento incide uma série de custos, e não é só o INSS. Se fosse só esse, e o fundo de garantia, que de certa forma são investimentos no próprio trabalhador, ou para ele aposentar, ou para uma segurança na ocasião do desemprego, tudo bem. Mas não, o governo tributa a folha de pagamento. Nós precisamos de diminuir a tributação sobre a folha de pagamento para que a gente possa gerar mais emprego e pagar melhor o trabalhador. E nós precisamos de desburocratizar a possibilidade de você contratar alguém, dar mais segurança jurídica. As pessoas têm medo de empregar alguém, porque elas, ao empregar alguém, elas já ficam pensando assim: quanto que eu vou ser punido mesmo que eu não faça nada errado? Sabe como é que é a regra no Brasil hoje? O indivíduo chega, quando ele vai sair de uma empresa, às vezes ele provoca a sua demissão, ou se ele é demitido, porque houve uma mudança na estrutura da empresa, ele vai à Justiça Trabalhista. E ele pede 100 para fazer um acordo de 10. Às vezes ele não tem direito a nenhum, mas no mínimo ele sai com 10, porque a regra hoje virou essa, de que a Justiça Trabalhista, ela não tem mais nem condição de analisar o que é justo ou o que é verdadeiro. Virou um jogo de pressão. E aí quem vai empregar fica com medo. Fala assim: eu vou empregar. Se essa pessoa fica comigo aqui 10, 20, 30 anos, no dia que ela for sair, talvez o que eu tenho na empresa não dá conta de pagar a indenização. Isso para um pequeno empresário, para o microempresário, ele fica com medo de empregar. Então isso precisa mudar. Pois é. Como não chegar assim, a engessar a esse temor, ao empresário ter esse temor de ser prejudicado depois na Justiça do Trabalho? Como conciliar esses interesses? Olha, é bom esse debate, porque o Domingos é muito franco nas opiniões que defende, e essa é uma diferença profunda entre o que eu penso, o que ele pensa, e a origem, inclusive. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, sou da agricultura familiar. Meu pai sempre foi da agricultura familiar, vim da área sindical, sou operário lá do Polo Petroquímico de Camaçari, da origem sindical, e tenho muita convicção em relação a isso. Agora, primeiro, o governo anterior
governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, gerou 12 milhões de empregos no país. Esses dados estão evidentes. Tem uma crise que passou a não preservar esses postos de trabalho, mas o governo que ele pertenceu anteriormente é que entregou com mais de 12 milhões de desempregados. Então é uma diferença evidente que nós temos. O lastro de consumo e de potencial de consumo do trabalhador brasileiro nesses últimos anos se elevou extraordinariamente. Só a política de elevação do salário mínimo, todos reconhecem, produziu um dinamismo extraordinário na economia brasileira, que eles diziam que não era possível chegar a 70 dólares de salário mínimo, e nós elevamos esse padrão, a aposentadoria da área rural, enfim, várias conquistas que favoreceram a economia brasileira e desenvolveram socialmente o nosso país. A discussão sobre a reforma, eles não, a reforma, a modernização, etc. Mas, objetivamente, o que eles propõem é a terceirização ampla, geral e restrita, a flexibilização de direitos, jornada e etc., a prevalência do negociado sobre o legislado, isso objetivamente é que o governo está pretendendo, é a reforma da Previdência, que eles estão propondo a idade mínima de 65 anos, esse é o objetivo, isso aí está claro, esse é o debate, é o discurso que o atual governo vem fazendo. Nós defendemos uma outra agenda, achamos que o melhor é para um outro caminho, é a Convenção 158, que preserva o emprego, proíbe a demissão imotivada, dá estabilidade a quem contrata, né? É a preservação e é o fortalecimento da justiça do trabalho. É o contrário, só esse dado, é o contrário. Não é que o cidadão pede 100 para receber 20, ele tem direito a 100 e como a justiça é muito lenta, ele acaba não suportando o processo até o final e acaba negociando, recebendo só 20. Então, atacar a justiça do trabalho, na minha opinião, é algo absolutamente equivocado. É um instrumento de proteção dos direitos dos trabalhadores. Deputado, infelizmente, isso não é verdade, Daniel. O nosso tema... Inclusive, sobre emprego. Esse ano, o último ano da Dilma, no ano passado, e mesmo nesse ano, 1,5 milhão, o maior índice de toda a história desde quando ele mediu. Mais de 1 milhão por ano. Vocês chegaram e encontraram um plano real estruturado, o país desenvolvendo e entregaram um país falido. Você sabe que não é isso. Já deixo o convite para os senhores retornarem para a gente continuar essa conversa. Obrigada. Obrigado, Daniela.